Bom dia, educandos do sétimo ano. Eu sou o professor Ed Joel e hoje nós teremos mais uma aula de ciências que versará sobre ecossistemas brasileiros. Agora, Cerrado, né? Nós falamos da Amazônia, que é um ecossistema, o maior ecossistema do Brasil, e hoje a gente vai começar a tratar do segundo maior ecossistema do Brasil. Para acompanhar vocês no chat, né? A gente vai ter aqui o professor Magno. Olá, galera. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula aí de ciências, onde a gente vai falar sobre os ecossistemas. Sempre lembrando de fazer uma boa participação aí do chat para a gente fazer uma interação legal e o aprendizado em primeiro lugar, tá bom? Eu quero também, né, dar as boas-vindas aos educandos, bem como aos seus responsáveis e também a nossos queridos colegas professores aí que nos acompanham, né, e depois fazem aquele trabalho belíssimo com vocês. Bom, qual será então a habilidade que a gente vai trabalhar hoje? Ó, caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura, entre outros, correlacionando essas características à flora e à fauna específicas, ok? E como que nós vamos fazer isso, né? Então a gente vai aí, ó, utilizar o caderno do aluno, refletir aí nas nossas discussões, resolver atividades, interagir no chat e buscar informações, ok? Muito bem. Qual é o objetivo dessa aula, então, professor? Tá aí, ó, entender a importância em relação à biodiversidade, ao clima e ao potencial econômico do Cerrado. Tá bom? Muito bem. Para a gente começar, então, aqui a nossa história, eu quero que vocês façam a seguinte observação. Eu já fiz isso na aula anterior, mas eu quero fazer novamente para que vocês façam uma pequena reflexão, tudo bem? Então a gente vai ver um mapa aí que ele mostra como que era a cobertura vegetal no Brasil até os anos 1960. Tá, ok? No próximo slide, a gente vai ter a cobertura em 2016. Isso. Aí se der para voltar um pouquinho, por favor, para eles fazerem a comparação e depois jogar em cima de novo. Então, ó, esse aí, 1960 e agora 2016. Perceberam aí essa parte que está aí laranja, né, bem escuro, é a parte que foi degradada, tá bom? Que deveria representar aí, né, onde está a vegetação. Tá bom, gente? É importante a gente fazer essa reflexão, né? Porque assim, hoje a gente está falando bastante em desmatamento, né? Mas existe uma história, né? Não começou hoje, tá? E não é por isso também que a gente vai deixar de preservar. Mas a gente tem que saber que existe uma história. E essa história está diretamente ligada a questões econômicas, a questões de falta de conhecimento, né? Entre outras. Tudo bem? Pois bem, então, para a gente começar a refletir sobre o cerrado, né, que a gente já falou numa outra aula anterior, a gente deu uma geralzona, né? Aí na aula passada eu falei de Amazonas, a gente falou de detalhes, né, lá da Amazônia e tal, e agora a gente vai falar os detalhes do cerrado. A gente tem que lembrar que o cerrado, ele corta o mapa do Brasil praticamente ao meio, né? Então, você tem que imaginar aí os climas diferentes que ele pode passar, etc e tal. O que que será, qual é o diferencial do cerrado, qual que será a sua característica importante, né? E para isso vocês vão responder aí a 3 perguntinhas para mim. E eu vou dar 3 minutos para vocês interagirem aí no chat, tá bom? Então, ó, como será a diversidade de espécies nesse ecossistema? Como será o clima e a temperatura? E como são os corpos d'água dessa região? Tá, ok? 3 minutinhos.
A Isabelle acha que deve ter uma diversidade de animais aqui, deve ter vários tipos de animais. A Maria Eduarda, variadas, quentes e grandes. Variada, quente e grande. Isso, respectivamente, né? O Luiz, perdão, a Luísa escreveu variados, temperado e outro não sabe responder. O Eduardo respondeu para a primeira questão grande, depois a segunda quente e úmido e úmido. Camila também achou que são variadas e tal. Lembrando, né, professor, que naquele mapa, como já deu a dica, porque aparece lá, essa região compreendida, aparece lá desde o Equador, né, até o trópico. Sim. Então já deu a dica aí para o pessoal. A Alane arriscou aí a vegetação, ó, árvores bem espaçadas. Que tal? Muitas vezes. Muitas vezes, mas quando a gente fala de vida, né, é sempre complicado a gente colocar um padrão, mas é isso. Engraçado porque o nome cerrado, ele vem de fechado. Então, né, a gente até pode pensar numa mata mais fechada, mas não é bem assim também, tá? Como você falou, as árvores normalmente são mais espaçadas, tá bom? Mas a gente vai entrar nesse detalhe já já. Eu vou tentar responder as perguntas que eu fiz então para vocês, com um pouquinho mais de detalhes. É lógico que vocês têm pouco tempo, aí vocês acabam fazendo de uma forma mais rápida, tal. Então, vai ter um mapa aí para vocês agora que a gente vai falar sobre a extensão do cerrado, tá bom? Olha só que interessante. O cerrado é esse que está aí com uma cor meio roseada aí, né? Então você tem de verde lá em cima, na região norte, você vai ter a Amazônia, né? E aí depois para baixo você tem um meio arroseado aí, puxando para o vermelho. Aí é o cerrado. Você pode ver que ele corta o Brasil no meio praticamente. Então, e ele está entre a Caatinga, né, que está lá no Nordeste, que é aquele clima bem mais árido, e entre a Amazônia, que é muito úmido. Né? Então, olha só, e depois ele vai pegar lá embaixo, entre a Amazônia e a Mata Atlântica. Então, e ainda tem o Pantanal ali no cantinho. Então, para você ver que ele não vai ter um clima uniforme, né? Ele vai fazer divisa aí com esses outros climas, mas olha que interessante, ele ocupa 23,9% do território nacional. Se você somar ele com a Amazônia, dá quase 73% de todo o território nacional, só Amazônia e Cerrado. Então é muito importante, né, gente? É muita coisa. É um território muito vasto. Tá bom? A gente está falando do Brasil como um todo. Tá? Então, se a gente for pensar no clima, como é que será? Ele sai lá praticamente do norte e nordeste e vai descendo até aqui o centro-oeste. Né? Então a gente vai ter um clima um pouquinho variado. Então não é o clima que vai determinar o tipo de vegetação, o tipo de vegetação normalmente é o que vai atrair a fauna, né? Então a flora é o tipo de vegetação e a fauna são os animais. Então olha só que interessante. Quem que vai determinar isso no cerrado? Basicamente é o tipo de solo. Tá? O solo do cerrado vai ser um solo mais arenoso, mais poroso. Então as raízes vão poder se fincar muito bem. Tá? As raízes vão poder se fincar muito bem ali. Inclusive, muitas literaturas falam assim que o cerrado é como se fosse uma floresta de ponta cabeça. As raízes vão se aprofundar muito mais do que o que tem da árvore para o lado de fora. Tá? Então a árvore para o lado de fora ela tende a ser menor, tem um espaço, ela vai ter uma altura menor, ela vai ter um espaço maior entre as árvores e tal, mas as raízes vão estar bem profundas. E isso faz com que eu fale da outra pergunta, que é sobre os corpos d'água. Tá? O cerrado vai ter cabeceira de rio, de grandes rios do Brasil vão estar no cerrado, tudo bem? Além de cabeceiras de rio que vão estar no cerrado, parte do cerrado vai estar sobre o aquífero Guarani. O que é isso? Você imagina uma rocha que ela é tão porosa que ela consegue armazenar água. Tá? O aquífero Guarani é um dos maiores reservatórios subterrâneos de água do mundo. Tá? Então, por isso, esse é um dos motivos, por exemplo, da vegetação ter a raiz tão profunda, tá bom? Que ela vai buscar água lá embaixo. Tudo bem, gente? Sobre a biodiversidade. Então, vamos ver aí, ó, a gente tem um infográfico extraído do IBGE que vai
mostrar para a gente aí um pouquinho dessa biodiversidade. Então, ó, alguns livros, né, quando a gente fala de literatura, a gente está falando de livro. Alguns livros de meio ambiente, que falam sobre o meio ambiente do mundo inteiro, falam que o cerrado é a nossa savana, comparam com as savanas do mundo. E é a savana mundial que tem maior biodiversidade, ou seja, a maior quantidade de seres vivos diferentes ou diversidade de vida é o nosso cerrado. Tá? É a savana, assim, no mundo, se você comparar com o mundo inteiro, o Brasil é que tem essa maior riqueza quando a gente fala de cerrado. E aí, só voltando lá no gráfico, a gente tem alguns dados aí que eu acho que vale a pena a gente falar. Tá? Então tá lá, ó, a quantidade de répteis, né, a quantidade de mamíferos. Gente, isso aí é espécie, tá? A quantidade de espécie diferente. Quantidade de ave, peixes. E olha ali, gente, a quantidade de vegetais. Né? Porque às vezes você olha assim, você vê um campo meio aberto e tal. E isso você tem que lembrar o quê? Que é o que já foi estudado. A ciência não estudou tudo que tem de ser vivo ainda. Tá? Então ainda falta a gente estudar muita coisa. Mas olha só que interessante, o tanto que a gente já tem aí de conhecimento do cerrado. Infelizmente, gente, nosso cerrado ele está sendo muito destruído também, tá bom? Então a gente precisa conhecer para valorizar, tá bom? Então, ó, se você der uma olhadinha aí nesse mapa, você vai ver todos os estados que, de alguma forma, tem cerrado. Né? Aqui em São Paulo, inclusive, tem no interior aí a gente tem uma grande área coberta por cerrado. Né? Eu já li 300 e já li até 500 municípios dentro do cerrado, aqui paulista. Então é muita coisa. Né? Pois bem, perdão. Agora, bom, os corpos d'água a gente já falou. Tem uma imagenzinha aí, né, para vocês, mais uma imagem de cerrado, para vocês terem uma ideia de como que é o cerrado, tá? Mas a gente já falou um pouquinho dos corpos d'água, que tem muito reservatório subterrâneo, né? E que também tem muita cabeceira de rio, tá ok? Bom, a próxima imagem, aqui ó, você tem aí alguns dados que eu tirei do IBGE. Eu não gosto muito de colocar coisa escrita em slide, mas eu acho que vale a pena a gente ter isso aí, tá? Então é considerada a caixa d'água do Brasil por abrigar a cabeceira de grandes bacias hidrográficas, ou seja, muitos rios, né? Além de possuir uma rede de pequenos rios. A sua extensão é marcada por mudanças na paisagem que estão relacionadas a diferentes condições ambientais. A flora tem como característica espécies com raízes profundas, em razão da sazonalidade na distribuição das chuvas. E o bioma brasileiro é o bioma brasileiro mais ameaçado. Gente, então o que é sazonalidade? Né? Sazonalidade é uma época. Né? Por exemplo, quando eu falo de primavera, verão, outono, inverno, eu estou falando de sazonalidade. Então ali você vai ter uma época específica com bastante chuva, às vezes nem tanta chuva. Então, quando se fala sazonalidade, está se falando disso aí. Tudo bem? Bom, agora eu quero saber de vocês. Porque assim, gente, dentro da biodiversidade do cerrado, existem muitos estudos, está se descobrindo muito remédio nas plantas lá do cerrado. Muitos frutos que as pessoas não sabiam que eram comestíveis, né? A não ser quem já era da região ali. Né? Tem muito fruto que você vê aí, você fala, nossa, mas isso aí eu nunca ouvi falar. E é brasileiro, dá no nosso cerrado, tá bom? Então eu quero saber assim, né? Principalmente se você está aí do lado da titia, da vovó, né? Da mamãe, do papai, do tio, do padrinho, alguém que é mais velho que você, que tem alguma tradição, assim. Aí na sua casa, vocês têm tradição de usar planta medicinal? Você conhece alguma planta medicinal? Então, compartilha com a gente, tá bom? Eu quero que você coloque aí no chat, pelo menos aí uns 3 minutinhos. Você vai citar uma planta medicinal e pode até falar para que você usa, tá bom?
Trouxeram aqui várias ervas aqui, professor. Oba! Boldo, hortelã, colocaram cannabis aqui também, o José Henrique. Ah, cannabis. Micael, é isso? Micael escreveu gengibre. Eu estou Bom. tentando encontrar aqui um bem legal que tinha algumas ervas aqui que eu não conheço, nunca ouvi falar. Mas tem pitanga, apareceu bastante aqui eu também. Tem chá, né, acho que de folha de pitanga ou da pitanga mesmo. Bom, aroeira, boldo do Chile, arnica, deixa eu ver aqui, ó. Erva cidreira, ó. Opa! Erva de Essas são as Santa europeias Maria, hortelã, babosa. Tem várias coisas aqui. Tem mentruz também que apareceu. Mentruz. Eu tentei encontrar aqui de volta, mas como vieram muitas. Alguns chamam de mastruz, né? Tem até a banda mastruz com O leite. O Enderson escreveu erva doce, foi no Opa. tradicional. Olha, muitas riquezas aqui quer dizer, o pessoal conhece bastante, viu, professor? Que bom. Gente, então assim, muitas das que vocês falaram nem são brasileiras. Agora imagina a nossa riqueza brasileira. Quem mora ali no matão mesmo, no cerrado, ou lá no meio da Amazônia, ou até na nossa floresta atlântica aqui, né, com certeza conhece muita coisa que nós brasileiros às vezes não fazemos ideia. Agora eu quero dar um alerta, né? Inclusive teve um colega ali que colocou cannabis sativa, que é a famosa maconha, né? Existem outras drogas que também vêm de plantas. Gente, essa história de que se é natural não faz mal, não é bem assim, tá bom? A gente tem que tomar cuidado. Eu estava até comentando aqui com o professor. Eu tenho 2 livros em casa. Um que fala de plantas medicinais e o outro que fala de plantas tóxicas do Brasil. Normalmente a planta que está em um, está em outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa história, tá bom? Eu posso até contar para vocês uma história rapidinha da cannabis sativa, né? Tem pessoas que têm convulsão, tá? Porque ela tem um probleminha lá no cérebro e aí esse cérebro ele manda impulsos nervosos para todos os músculos ao mesmo tempo e aí a pessoa fica toda contraída, isso é convulsão. Tem pessoas que nascem com uma convulsão tão grave que a cada 5 minutos ela tem uma convulsão. Aí tem um negocinho lá dentro da cannabis que chama cannabidol ou canabidol. Se a pessoa tomar uma gotinha de canabidol, ela fica 12 horas sem ter convulsão. Gente, agora vocês imaginem, esse negócio é tão forte que consegue deixar uma pessoa que tem convulsão a cada 5 minutos ficar 12 horas sem ter convulsão. Agora imagine uma pessoa que não precisa desse remédio, quando ela fuma maconha e esse canabidol vai para o cérebro dela. Será que isso é bom? Então você precisa pensar muito bem, tá? Não é porque é natural que é bom. E isso vale para os chás também, tá, gente? O chazinho que a gente toma medicinal tem que ter uma cautela. Quem sabe fazer chá sabe, fala, ó, isso aqui só pode tomar no máximo 2 vezes por dia. Por quê? Porque senão começa a intoxicar. O que era para fazer bem, começa a fazer mal. A gente tinha um médico, que ele é considerado o pai da medicina moderna, Hipócrates. Ele tem uma frase que é mais ou menos assim, né? Veneno de menos pode virar remédio. E remédio demais é veneno. Então Hipócrates já falava isso, ó, muitos anos atrás, tá? Isso não é novidade. Na época dele só se usava erva, tá? Então assim, cuidado quando alguém vier com essa história de você, não é natural, não vai te prejudicar, não sei. Eu acho que você deve pesquisar primeiro, mas em fontes seguras, tá bom? Eu posso tomar esse chá? Aqui em casa todo mundo toma, nunca teve problema. Tudo bem, mas toma quanto? 1 xícara, 2 xícaras, 20 xícaras, tá? E por que eu trouxe esse assunto? Plantas medicinais. Porque o nosso cerrado é riquíssimo em plantas medicinais. E algumas estão sendo descobertas agora. Alguns remédios estão sendo extraídos agora. Tá bom? Está sendo feito pesquisa agora. Como eu falei para vocês, a gente ainda conhece muito pouco. Por isso, gente, que é triste quando destrói. A gente pode estar jogando uma riqueza que a gente não sabe nem o tamanho dessa riqueza, que a gente está jogando no lixo, que a gente está destruindo, que está virando fumaça. Tá bom? Então é para a gente fazer essa reflexão. Olha o quanto de grana. Vocês viram aí que quem está produzindo a vacina para o coronavírus, né? Para o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, já falaram que não vai ter vacina barata para ninguém. Os caras querem ganhar dinheiro. Remédio custa caro.
você quer viver, vai ter que pagar. É lógico que, graças a Deus, aqui no Brasil a gente tem o SUS. É um dos poucos países do mundo que tem, né, uma saúde pública e de qualidade. Porque é de qualidade, tá, gente? Reclama quem não conhece o resto do mundo aí, que para tudo tem que pagar. Tá bom? E nem sempre tem dinheiro para pagar. Tá? Então, assim, graças a Deus aqui a gente tem o SUS que vai comprar e vai distribuir para a gente. Tá? Porque o nosso governo tem que ter esse compromisso. Tudo bem? Mas vocês têm que saber isso. Tá? Que a gente está descobrindo muita coisa ainda e muita coisa pode ser perdida sem ser descoberto. Muita coisa pode ser perdida sem ser descoberto, se a gente continuar destruindo. Tá ok? Eu trouxe aí alguns exemplos da biodiversidade, né? Porque a gente gosta de ver bicho, né? Bicho é que é bonitinho, né? Então, olha aí, esses daí são os caras que estão ameaçados de extinção, gente. Esses caras podem sumir do mapa. Sabe o que é extinção? Ser extinto quer dizer sumir. Isso é extinção, tá bom? Então, ó, esses caras aí eles estão ameaçados. Pode correr o risco de você chegar, eu vou visitar um lugar que é cerrado e não conseguir ver nem o lobo-guará, nem o veado campeiro, nem o tamanduá-bandeiro. Tem gente que atira, gente, olha o absurdo, tem gente que atira num bicho desse porque acha bonito. Ah, o tamanduá é bonito, eu vou colocar um desse na minha sala empalhado. Olha o absurdo. Esse bicho só é bonito solto na natureza, tá, gente? Né? Agora o lobo-guará ele tem o problema, né, de às vezes atacar galinheiro, etc e tal, e aí às vezes o pessoal, talvez por falta de conhecimento, tal, porque deve haver outra forma, né, sem você precisar matar o bicho, tá bom? Eu acho que tem mais um slide aí também, mostrando mais alguns animais. Eu só peguei animais ameaçados de extinção. Gente, a ararinha azul, para vocês terem ideia, só tem em cativeiro. Não existe mais na natureza. Nunca mais foi encontrada ararinha azul na natureza. Tá bom? Principalmente na área do cerrado ali, né? Não se encontra. Tá? De tanto que foi caçado, vendido, traficado, tá bom? E muitas vezes o traficante, para ele conseguir vender uma, né, ele mata 30, tá? E não é exagero. Tá? Porque eles colocam esses bichos dentro de um cano de PVC, para vocês terem ideia. Aquele cano de água, o cara soca o filhote do bicho lá dentro e tranca para mandar de avião para o mundo inteiro. Então muitos morrem nesse processo aí. Tá? E é importante a gente saber para nunca comprar. Ah, eu passei na rua, estava vendendo um periquito, estava vendendo, não interessa, cara. Bicho só é bonito solto na natureza. Tá? Bicho preso não é bonito, bicho preso é triste. Eu já vi, não sei se é verdade ou se é, né, mas eu já vi na literatura falando que o papagaio aprende a falar de tédio, de tristeza. Tá? Não sei se é verdade, mas eu já vi essa análise. Então, assim, bicho é bonito na natureza, né? Tá bom? Muito bem. Prosseguindo, qual que é o próximo slide que eu já não lembro mais. Ah, tem mais aí, ó, tem mais alguns animais aí para a gente ver. Tá bom? Então também, todos os animais ameaçados de extinção, tá? Bom, falei, né? Mais que o homem da cobra. Agora eu quero saber de vocês, então, tá bom? Qual que é a importância do cerrado para o Brasil e para o mundo? 3 minutinhos.
Vou começar com esse comentário aqui do Tiago, assim, bem legal para a nossa aula aqui, que na opinião dele as araras devem ser soltas na natureza, assim como todos os animais. É boa essa reflexão, valeu. Olha, a gente teve aqui algumas participações bem relevantes, fazendo aquele link, né, professor, com o que a gente tinha falado. Por exemplo, João Vitor falou que as plantas para fazer remédios, né, as plantas medicinais. O Cauã escreveu aqui a natureza, provavelmente dando aí destaque para preservação, né, para preservação da natureza. A Luana diz os animais, a natureza. A Luigi, acho que é Luigi, pelas plantas medicinais também, pela diversidade de animais, para a fauna e flora, disse a Yasmin. São várias colocações nesse sentido, professor, no sentido de falar da natureza, sobretudo das plantas que a gente tem que, evidentemente, investigar para ver o que dá para usar como remédio, né? Diz aqui o Lucas Gabriel também. Alimentação também. Tem as frutas, né, professor? Sim. Tem as frutas também que são importantes. Gente, ó, então, perfeito, maravilhoso, fico feliz que vocês estejam entendendo qual que é a proposta da aula. Então eu vou falar do que vocês não falaram, tá bom? Só para ser o cara do contra. Da água, né, gente? Lembra que eu falei do reservatório de água? Lembra que eu falei dos corpos d'água? Gente, será que água é importante? Acredita-se que é o tesouro do presente, não é mais do futuro, é o tesouro do presente. Tá? Então, assim, a gente tem um grande reservatório natural de água, tá? Que está ali embaixo do cerrado, grande parte. Quando você destrói a vegetação lá em cima, você pode estar prejudicando a água lá embaixo também. Tá bom? Então, tudo que vocês falaram está certo. Então eu estou dando destaque ao que não foi falado. Mas sim, a biodiversidade é importante para pesquisar remédio, para pesquisar cosmético, porque se eu estou bem, se a minha aparência está bem, eu estou feliz, né? Então cosmético também é importante, né? Que mais? A questão da biodiversidade, igual eu mostrei para vocês um monte de animais bonitos aí ameaçados de extinção. Gente, eu vou passear, eu vou me divertir, eu quero encontrar um lugar bonito, preservado, eu não quero encontrar um lugar destruído, sem nenhum animal para ver. Então, olha outro fator que pode ser importante ali, o turismo, né? Um turismo com respeito. Tá? Então, a gente aprende a cuidar da natureza e ainda ganha dinheiro, né? Quem mora ali com o turismo. Tá? Então, dá para a gente pensar num monte de coisa para o Cerrado, e que às vezes por uma ganância mais primitiva, né, assim o pessoal vai lá e destrói e pronto, acabou. E aí eu volto a falar a mesma coisa que eu falei da Amazônia. Por que se destrói também? Normalmente tem toda uma questão econômica envolvida. Eu queimo para plantar, eu queimo para fazer pasto, eu queimo para... E aí? Quem é que compra a carne do boi que está sendo criado lá? Quem é que compra, né, o alimento que está sendo plantado lá? Somos nós. Quem é que compra a soja, de repente vai fazer biodiesel e tal. Então, assim, somos nós que temos que chegar no mercado e exigir uma certificação de que isso aqui não foi tirado de um lugar de preservação ambiental. Tá? Existe essa certificação. O Brasil está sendo punido pelo mundo inteiro, perdendo uma média de 4 bilhões de dólares de investimento, assim, quase que diariamente, por causa de quê? Talvez mensal, por causa das queimadas da Amazônia que aumentaram. Então o Brasil está perdendo dinheiro, porque o mundo inteiro hoje exige isso. Quem fala que o mundo inteiro destruiu as florestas deles, está por fora, tá, gente? O mundo inteiro está recuperando floresta. O Brasil é praticamente o único que está queimando. Tá? Se você pesquisar, pode pesquisar Estados Unidos, o quanto de floresta que já tem recuperada. Porque eles já perceberam que a biodiversidade é muito importante e pode trazer muito dinheiro. Tá? É até por uma questão de grana mesmo. Vamos falar da grana, já que ninguém está preocupado com a vida. É uma questão de grana. Tá? Você pode ganhar muito mais grana preservando do que destruindo. Tá bom? Então, assim, vocês que são os cientistas do futuro, que são os engenheiros do futuro, que são, tá aí, ó, um nicho para vocês trabalharem aí. E aí eu posso encontrar remédio, eu posso encontrar cosmético, eu posso preservar água, né? Tem guerras já no mundo hoje, tá, gente? Por causa da falta d'água.
Tudo bem? Não estamos falando de uma coisa que vai acontecer. Estamos falando de uma coisa que já está acontecendo. E o Brasil, graças a Deus, é muito rico em água. Né? Um dos países mais ricos do mundo em água. Por isso todo mundo fica de olho na Amazônia, todo mundo quer, né, arrumar um jeito de falar, não, a Amazônia não é de vocês, a gente vai cuidar melhor do que vocês. Mas ela é nossa. O Cerrado é a mesma coisa, ele é nosso, a gente tem que cuidar. Né? Só nós podemos falar mal de nós, né? Os outros não. Tá bom? Muito bem. Qual foi a ideia desta aula? Você quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário, Por professor. favor. Um comentário, na verdade, só reforçando aí o que você colocou muito bem, que a gente às vezes tem um olhar muito na superfície, né, professor? E não olha a parte interna. Então, é bom frisar isso daí, que a gente tem que preservar as espécies que estão, tanto os animais, a fauna, a flora, né, como a vegetação. E daí a gente tem um investimento bacana em economia, né? A gente tem várias frutas que, como você disse lá no comecinho, é bom a gente já resgatar isso daí, que correspondem a um investimento econômico muito bacana que a gente pode ter aí para o futuro, mas não adianta a gente olhar só na parte da superfície e de repente você fazer um descarte irregular de lixo, poluir, porque o que acontece? O solo absorve. O solo absorveu, a gente acaba estragando lá os grandes corpos d'água que a gente tem, principalmente nessa região, aí estraga tudo. A gente tem que ter um olhar todo sistêmico, né, para toda a espécie e tal, e os recursos também. Eu acho que é só isso que eu queria colocar, frisando esses pontos que a gente tem que ter o olhar em cima e embaixo, né, professor? Perfeito. Professor Magno, então assim, ó, vamos sistematizar aí. O que a gente falou nessa aula aí? Para ver se vocês entenderam, né? Então, ó, o que a gente pode definir? A gente pode definir muito mais do que isso que eu coloquei aí. Mas, basicamente, ó, o Cerrado tem muitas particularidades que tornam imprescindível a sua preservação, seja por questões econômicas, ambientais ou climáticas. Tem uma grande diversidade de vida e sua vegetação está mais relacionada ao tipo de solo do que ao clima. Possui a cabeceira de muitos rios importantes e abriga parte do sistema aquífero Guarani. Gente, olha quanta riqueza a gente tem no nosso país. Não permita que ninguém fale mal do nosso país, muito menos que destrua o nosso país. Ele é nosso, tá bom? E ele é todo nosso. Tá? Não é porque eu moro aqui em São Paulo que eu vou me preocupar só com São Paulo. Até porque o que acontece no Cerrado e acontece na Amazônia vai cair na nossa cabeça aqui. Tá? Não tem como, tá bom, gente? Vai cair na nossa cabeça aqui. Então a gente tem que cuidar, nós somos brasileiros, do Brasil como um todo, tá? Não somos brasileiros só de um canto do Brasil. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer ter estado com vocês mais uma vez. A gente fica por aqui, até a próxima, espero que vocês tenham gostado aí e valeu pela participação de todos no chat, esperamos aí vocês na próxima semana.